na linha de pesquisa em climatologia aplicada ao meio ambiente. É membro da Associação Brasileira de Climatologia, exercendo a função de diretor, secretário e membro do Conselho Deliberativo, pesquisador colaborador do Grupo de Estudos da Localidade, da USP de Ribeirão Preto, e, por último, tem experiência docente e profissional na área de geociências, atuando principalmente nos temas de geografia física, climatologia, sistemas atmosféricos da América do Sul, clima urbano, entre outros. Então, Gustavo, agradeço novamente e aproveitaremos esta palestra para absorver todos os conhecimentos que você nos traz sobre clima urbano. Muito bem. Desculpa, antes de tudo e de passar a palavra para o Gustavo, gostaria que todos os participantes tivessem as câmaras desligadas e os microfones para não interferir na palestra. E, por favor, deixem as dúvidas no chat, tanto aqui no Meet como no YouTube. Aí o professor Nascimento, que também agradeço a ele por todo o sistema tecnológico envolvido no evento. Ele vai me ajudar com as perguntas que os participantes fizeram no chat. E no final do evento responderemos todas aquelas dúvidas que vocês tiverem ou curiosidades. Agora sim, passo a palavra para o professor Gustavo. Pode iniciar quando se sentir à vontade. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, professora doutora Núria Pérez Gallardo, professor Nascimento, a todos do Grupo de Pesquisa em Tecnologia do Ambiente Construído, o GETAC, ainda Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, da Unifespa. Meus cumprimentos a todos e a todas que estão presentes aqui no ambiente via Google Meet, e certamente outros tantos que nos acompanham lá no YouTube, né? Então, hoje a gente vai comentar um pouco, vai ser uma conversa, né? Nada formal, sobre clima urbano e geografia do clima. Tentar trazer algumas informações, algumas inquietudes para todos e todas, né? Creio que isso seja interessante nos dias atuais, dos problemas urbanos que nos cercam, né? Tendo em vista essa multiplicidade de saberes que nós temos no ambiente urbano, né? Então, é isso. Núria? Oi, podes começar quando quiser. Ah, tá. Não, é que eu ia... Acho que eu vou comentar aqui um pouco do sumário, né, da apresentação. Então, ela vai estar dividida em 6 partes, né? Vou falar um pouco do histórico das cidades, da forma urbana, de habitação social, do clima, e também de escalas dentro da climatologia urbana, e também espaços verdes. Aí você vai perguntar, Núria? Faço as perguntas agora no início? Tá, não, mas pensei pensei que era melhor fazer no final de cada parte, mas faço agora. Pode perguntar. Oi? Pode perguntar. Bom, para quem não sabe, a gente conversou o seguinte: nós estruturamos essa fala em 6 partes, né, que eu trouxe para vocês aqui no slide anterior. E aí a Núria vai perguntar e eu vou responder. Então eu já sei previamente quais são as questões que eu vou abordar. Mas a verdade ela fez para mim, não eu fiz essas questões, tá? Então não modifiquei nenhuma. Então vai lá, Núria. Não, assim, pensamos uma palestra que fosse o mais interessante para o curso de engenharia civil, né? Na parte do urbanismo e climatologia. Então, segundo, assim, o conteúdo que eu achei mais interessante, eu formulei umas perguntas para que ele preparasse a palestra para vocês. Então, a minha primeira pergunta foi:
Gustavo, você poderia explicar de forma resumida como foi estruturado o espaço físico das cidades no Brasil? Bom, uma ótima pergunta, né? Foi estruturado de maneira bem desigual e de maneira bastante irregular, né? Eu vou comentar um pouco desse histórico, apesar de eu ser geógrafo e muitos aqui são engenheiros civis e outras disciplinas que nos acompanham, né? Tem alunos meus, enfim, de várias áreas que também estão participando, mas a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Eu vou voltar aproximadamente mais de 100 anos, 170 anos atrás, aproximadamente, quando 1850, todo o território nacional lhe pertencia ao reinado, né? Ele cedia o espaço, então, de terra para aquele que quisesse explorar, enfim, fazer de algum modo a utilização daquela terra, né? Então, desde 1850 que nós temos uma lei, né, de terras no Brasil. Então, a gente tem desde a escravidão, que só em 1889 que isso chegou à sua abolição, né? Mas imperava a prática da utilização das terras e da doação, da repartição das terras pelos brancos, né? E por aqueles que têm dinheiro. Então, qualquer analogia com os dias de hoje não é mera coincidência, faz parte dessa nossa história, dessas raízes que perduram aí mais de 150, às vezes quase 200, mais de 200 anos no Brasil, tá? Então, a gente pode dizer, inclusive tem uma professora, a professora Tatiana Dias Gomes, da Universidade Federal da Bahia, ela fez uma longa pesquisa, né, ao longo de várias décadas e séculos, sob posse de títulos do Brasil, e ela denominou uma seguinte terminologia: o Brasil é um país de um racismo fundiário muito grande, né? A falta de reconhecimento de territórios indígenas, quilombolas, são alguns temas que cercam essa discussão sobre o direito à propriedade, né, desde as primeiras leis, né, a Lei de Terras de 1850, a Lei das Sesmarias de 1822, né, então ela já nasce excludente, com diversas desigualdades sociais e raciais no campo fundiário, né, desde 1850. Então, ela foi promulgada lá em 1850, né, ficou conhecida como Lei das Terras. Então, toda a terra antes disso era pertencida a Portugal, desde a sua colonização, do sistema de Sesmarias, e definido pela coroa, quem tinha mais dinheiro, uma inserção política, né, de poder aqui nas terras brasileiras, era concedido, então tinha parte dessas terras em maior quantidade, em maior espaço territorial também, tá? Bom, a Sesmaria, ela foi o modelo oficial, né? Depois as repartições de terras, elas foram se reduzindo, né? A gente tem que pensar que desde os povos originários, das famílias negras escravizadas, esse modelo de repartição de terras, ele era algo muito mais comunitário, feito pelos povos originários, né, pelos indígenas, do que os europeus, que já tinham um lote separado, que já tinham um formato de terra também com uma questão de profundidade de seu lote muito já bem estabelecido, com recortes geométricos bem mais claros, né, e estabelecidos. Então, tudo isso parece meio óbvio, né, quando a gente faz uma comparação com os dias de hoje, né, e depois de tudo isso, outras investigações por historiadores, urbanistas que estudam a história da urbanização no Brasil, né? Mas a gente pode dizer, então, que desse período da escravidão, né? Também outra lei conhecida como Eusébio de Queiroz, né? Fez com que esse processo fosse cada vez mais separado, fizesse uma separação social muito grande, desde as primeiras leis de uso da terra que nós temos aqui no Brasil, né? Então, nós temos a condição jurídica em primeiro plano, né? Uma questão social, uma questão racial, uma questão econômica, né?
e que simplesmente ela dava uma repartição extremamente desigual. É preciso deixar claro aqui para todos e todas que nos acompanham que, por mais que o negro ou a negra, né, a pessoa marginalizada, naqueles tempos de 1850, né, as primeiras leis que foram outorgadas no Brasil, né, por não terem acesso a essa terra, muito disso se vale porque o próprio negro, naquele período, né, onde era vigente, então, o período de escravidão no Brasil, ele fazia parte de uma mercadoria. Ele não poderia comprar uma mercadoria que era terra para uso próprio, né, porque ele também fazia parte de uma troca de mercadoria. Para o homem branco conseguir essa mercadoria ou expandir as suas terras, seja para ocupação territorial ou para agricultura, vamos pensar em vários exemplos, né, em múltiplas possibilidades que o homem branco se fazia dessa utilização da terra, muito que se empenhava era a força de trabalho do negro. Então ele colocava, olha, eu vou dar 5 escravos em troca de X hectares de terra. Então a moeda de troca também era o escravo. Como é que o escravo poderia ter acesso se ele também era uma moeda de troca? Então é esse o grande conflito que nós temos, então, nessa especulação, nessa acumulação de dinheiro, né, que o espaço urbano, a terra, né, ele se implementou no Brasil há muito tempo atrás. Isso é circular, essa história, né? Então, dentro dessa questão que você coloca, Núria, né, é importante a gente comentar também que hoje, né, século XXI, as áreas urbanas elas representam mais de 50% de toda a população mundial, né? Se nós formos colocar esse 50% ou mais da população mundial, ele equivale a 0,05% da superfície terrestre, né? A cidade é o centro do espaço urbanizado, no mundo simbolicamente organizado. Então, é simbolicamente a ideia de que há uma organização, né? O papel da mesma, ou seja, o papel da cidade é conferir uma imagem ordenada de todo o universo, onde tem os seus conflitos, os seus acordos, né? Então, a cidade é o resultado da alteração na organização urbana sobre o espaço, né, a fim de atender uma necessidade de melhor usufruto, de melhor conforto, enfim, né, da utilização. Aqui eu mostro algumas pranchas mostrando a cidade de São Paulo em várias décadas do século passado, desde 1930, onde nós tivemos um plano rodoviário de expansão industrial urbanístico do Brasil, principalmente no coração industrial brasileiro, que é a região de São Paulo, no ABC Paulista, e como essa parte da prancha do centro, como se nós estivéssemos fazendo um transecto, um recorte da área central, onde aqui na esquerda, né, eu tenho a Baixada lá na rua Tupi, né, e como que ao passar de algumas décadas, esse recorte no transecto urbano e na sua verticalização, ela vai se adensando e se configurando, então, um emaranhado de arranha-céus, né? E se nós colocarmos aqui a virada do século XX para o século XXI, esses emaranhados ganhando ainda maior expressão em elevação. Não só na rugosidade das construções, nos aspectos materiais das próprias construções, que também vão evoluindo com a modernidade, com o tempo, né? A tecnologia do ambiente construído está aí, mas também a gente consegue perceber a cota dessa elevação altimétrica, né? Que lá na Rua Tupi, nas partes mais baixas, encontram a 730 metros acima do nível do mar, em 1990 ela chega a ter 830 metros acima do nível do mar, né? Então é algo bastante expressivo, que configura essa grande verticalização das cidades nos dias de hoje, né? Então, a expansão dessas cidades, a paisagem natural, ela é substancialmente modificada pela grande concentração de casas, instalações industriais, adensamento populacional, pavimentação asfáltica,
que por sua vez elas criam, então, condições de alterar essa evolução, essa dinâmica da baixa troposfera, onde nós vivemos, né, literalmente, nesses quilômetros sobrejacentes à baixa troposfera, que são os ecossistemas urbanos. Então, forma-se, então, uma área característica, nós chamamos de um clima característico, nesse ecossistema urbano, definido por uma série de modificações climáticas produzidas pela urbanização. Então, para a gente definir o clima urbano, nada mais é do que um sistema que abrange o clima de uma dada localidade, né, e a sua urbanização, os seus fluxos, os seus fixos, toda essa movimentação que nós temos aqui no Brasil. Junto com o que eu comentei desde a lei de terras, desde esse processo das pranchas que estavam se apresentando no slide anterior, dessa evolução urbana industrial do Brasil, eu preciso falar, antes de clima urbano, deixar algumas coisas, umas pautas muito bem claras para vocês. Eu, na condição de geógrafo, na condição de professor na área de ciências humanas e também na engenharia, nós precisamos entender algumas categorias para poder dar um próximo passo, né, para ir depois para os slides seguintes. Formação do Brasil, formação industrial, urbana do Brasil, ela se deu de maneira tardia, ela se deu de maneira atrasada, ou até, a gente pode dizer, de maneira deletéria. Se nós pensarmos que o auge da Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, em 1850, e todo esse processo das máquinas que lá não serviam mais, que eram segunda ou terceira linha, ela foi transferida para os países subdesenvolvidos. México, Argentina, Brasil, são 3 exemplos aqui da América Latina, aonde chegaram, aonde suplantaram todas esses materiais, essa linha de maquinário que era de segunda, terceira linha, que não era servível mais para a Revolução Industrial Europeia, e que veio, então, para o Hemisfério Sul, ou que veio para os trópicos e veio para os países do terceiro mundo, chamados, então. Aqui, então, isto posto, quero deixar muito bem claro, tá? Eu vou trazer alguns livros aqui para vocês, vou até deixar aqui, o professor Nascimento e a professora Núria já vão disponibilizar para vocês todos esses links, tá? De livros e outras recomendações, sugestões que eu vou trazer aqui para vocês. Então, deixa eu pegar aqui, ó. E mostra claramente que esse urbanismo do Brasil, essa modernidade, esse capitalismo que chegou aqui pós-crise de 1929, com uma reorganização estrutural do capital, tá? Ela veio de maneira tardia e atrasada no Brasil. Então, nós podemos claramente dizer, num sistema de totalidade, que é o sistema capitalista, que o Brasil e a sua urbanização, e principalmente a sua industrialização, ela é periférica diante dos centros hegemônicos da economia mundial. Onde há um centro, há uma periferia. Então, eu quero deixar isto posto nessa primeira parte da nossa apresentação, que o Brasil, o seu desenvolvimento urbano, industrial, o capitalismo, foi desenvolvido de maneira tardia no Brasil. Então, para isso, eu coloco aqui, né, a primeira obra, não sei se dá para todos enxergarem, do professor Rui Mauro Marini. Tá? Vocês não podem, então, dormir hoje, colocar a cabeça no travesseiro, sem ler, pelo menos, um capítulo de algum livro do professor de sociologia, muitíssimo famoso no México, no Chile, mas, vamos dizer assim, escondido no Brasil, né? Devido à ditadura militar, esse livro chamado Subdesenvolvimento e Revolução. Mas tem outras obras dele, Dialética da Dependência também, outro livro clássico, tá? Diretamente para a gente tratar de urbanização desigual, aqui tem um clássico da geografia brasileira e mundial, né? O geógrafo negro que nasceu no interior da Bahia, professor Milton Santos. E esse livro aqui chama-se A Natureza do Espaço. Então, é um dos livros para vocês que são da área da engenharia. Não adianta só construir prédio, não adianta só fazer o planejamento urbano, né? É preciso ler o passado para compreender o presente e aí projetar o futuro. Outro clássico aqui que eu trago para vocês também
Eduardo Galeano, As Veias Abertas na América Latina, tá? Para que nós possamos entender, dentro do contexto do trabalho internacional e da sua divisão hierárquica social, da divisão de gênero, né, da divisão sexual do trabalho, e também da divisão onde os países são colocados para fazerem certas atividades econômicas. Um apenas extratores e exportadores de minerais primários, agrícolas e minerais, e outros que são centros de poder tecnológico, militar e industrial. Então, a história do Brasil, a história dessa urbanização, ela se deu de uma maneira arcaica, de uma maneira desigual, desde a época da sua escravidão e da sua colonização, e até nós chegarmos nesse terceiro, né, passo, que foi o capitalismo, na verdade, que é esse acentuado capitalismo tardio, periférico e dependente dos países latino-americanos, sobretudo no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu quero comentar aqui também da participação dos municípios da população nacional. Esses são dados do IBGE do censo de 2010, né? Num trecho de um texto da professora Margarete Cristiane da Costa Trindade Amorim, que é professora de geografia lá da Unesp, em Presidente Prudente, onde ela apresenta o seguinte: nós temos aqui na coluna da esquerda o tamanho do município, aqueles que são maiores de 500 mil habitantes, aqueles que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes, e aqueles que têm uma população menor do que 100 mil habitantes. Nós conseguimos observar, né, que do total desses habitantes, nesses três conjuntos de municípios, né, o número absoluto da população, e na parte da direita, observe então a coluna que apresenta a porcentagem da população total há 10 anos atrás. Quais são as cidades que mais crescem no Brasil? Não é mais, devido à descentralização industrial e também urbana, as cidades de grande porte do Brasil. Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Curitiba, em grande medida ainda tem taxas de crescimento, sim, só que não maiores do que essas cidades que apresentam 500 mil habitantes e, sobretudo, aquelas que estão entre 100 e 500 mil habitantes e de 100 mil habitantes, né, que tem um crescimento aí de quase 40%. Então, mostra que toda essa modificação na atmosfera urbana, na estrutura de rugosidade e da verticalização das cidades do Brasil, essa virada de século que nós estamos aqui diante, então, nessas 2 décadas iniciais do século XXI, que vão nos apresentar uma nova dinâmica espacial do conjunto da organização urbana e regional do Brasil. Crescerão em níveis mais acelerados as cidades de 100 mil habitantes, né, até 500 mil habitantes terão uma taxa de crescimento maior. E como é que se dá essa produção do espaço urbano? Uma coisa é a gente falar de organização do espaço, se organiza X, Y e Z, isso a gente consegue fazer por meio do mapeamento, e estabelecer por áreas, né? Agora, como é que se dá a produção desses espaços urbanos? Como é que eles se estruturam? Então, ele pode ter um modelo formal ou pré-determinado, né? Então, as cidades brasileiras, elas têm um centro planejado com uma igreja, uma sede da prefeitura, né? Então, tem ali uma centralidade na formação das cidades do Brasil, como também na formação de cidades mais recentes e planejadas, como é o caso de Brasília. Nós conseguimos observar essa orla do lado Paranaguá, ocupada por clubes privativos, né? Mas dentro do plano diretor e do plano piloto tem uma forma, um projeto pré-determinado para se ocupar. Ou também áreas restritas e mais exclusivas na cidade de Bertioga. Parece uma maquete, mas isso daqui é uma fotografia de helicóptero em Riviera, em São Lourenço, né, na cidade de Bertioga, que ela pode ter, então, uma característica formal, parcial ou mista, né? Dentro do conjunto de Brasília, residências de classe média, né, que inclusive tem faixas de arborização entre algumas casas, né, de loteamento, ou a cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal, com loteamento sem arborização, sem área útil, né, ou extremamente reduzida, pouquíssimas áreas verdes, e também aquela que é informal,
que são as áreas de produção de espaço totalmente irregular e desenfreado. Tem uma certa regularidade, mas ela não é formal, tá? Aqui eu vou fechar essa primeira parte com um vídeo sobre tudo isso que eu comentei, fazendo uma síntese de tudo isso. Até aquele período, morar nas cidades no Brasil era apenas chegar no final da rua e construir a última casa. O que vai acontecendo é que a partir da metade do século XIX, começam as várias leis que vão flexibilizar a escravidão até o final da escravidão. Nesse momento, há uma percepção de que era preciso restringir o acesso às terras urbanas. Ela passava a ser a mercadoria mais desejada e mais fundamental para todas as famílias. A urbanização no Brasil se deu dentro dessa lógica. As pessoas ganhando baixos salários e com uma terra muito cara. E isso daí vem se mantendo durante séculos e séculos, e até hoje os trabalhadores de menor renda, elas não conseguem acessar, morar adequadamente na cidade. Então, você tem duas coisas aí para levar em consideração no processo de urbanização no Brasil e na questão da moradia. Uma, é um trabalhador barato, ganha pouco. Foi fundamental ele ser barato para o processo de industrialização. É o trabalhador dos baixos salários. É, portanto, uma cidade dos baixos salários. É uma cidade do trabalhador barato. Bom, aí vocês ouviram a professora Hermínia Maricato falar uma outra célebre frase. Eu vou trazer um livro aqui também, comentando sobre isso. Vou deixar o link lá para vocês. Para entender a crise urbana. É um livro recente, né, fino, curto, mas bastante objetivo, que ela trata sobre essa urbanização desigual aqui no Brasil. É a cidade do trabalhador barato, e também trazendo um outro conceito de uma categoria dentro da sociologia urbana, colocada pelo professor Rui Mauro Marini. Aqui vigora, historicamente, a superexploração da força de trabalho nos países latino-americanos. Então, esse vídeo mostrou essa primeira parte da nossa apresentação. Núria? Muito bem, Gustavo, muito obrigada. Muito interessante as informações que você trouxe. Isto não estava planejado, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Bom, a primeira, queria te dizer também que já passou meia hora, e vamos tentar ir um pouco mais rápido, porque senão não vai dar tempo, tá? Mas eu gostei da evolução da verticalização que você trouxe de São Paulo, e desde que eu cheguei aqui em Marabá, eu tenho uma curiosidade. A cidade está muito pouco verticalizada, ou quase nada. Por que você acha que isso ocorre? Pelo fato de ter suficiente espaço ainda para crescer? Ou qual é a tua opinião? Bom, precisamos verificar as leis urbanísticas, mas certamente a especulação imobiliária quer que a cidade primeiro ela se espraie, que ela tome uma dimensão territorial maior, horizontalizada, para depois ela se verticalizar. Quem vai ditar isso é o capital. São as empresas, né, o conjunto imobiliário que vai fazer isso. A própria Hermínia Maricato tem um trecho aqui que eu gostei bastante na apresentação do livro dela, que ela faz, né, a menção de alguns grupos. Eu quero deixar muito claro aqui, né, no Brasil hoje, nesse capitalismo tardio, atrasado, independente, periférico que nós temos hoje, grandes industriários, né, grandes comerciantes fazem parte desse grande capital, o latifundiário, em grande medida,
a grande mídia e as igrejas. Dentro do contexto urbano, essa estrutura, né, fazem parte de alguns grupos específicos desses capitais, quem congrega, quem segrega socialmente, espacialmente a cidade, né? A incorporação imobiliária, né, um tipo de capital comercial inicialmente estudado por vários autores, capital de construção de edificações, construção pesado de infraestrutura e o capital financeiro imobiliário, né? Então, dentro desse conjunto arquitetônico, se dão essas diferentes hegemonias do poder e a centralização. Se o capital imobiliário quer que, por enquanto, não se tenha um valor agregado para que haja verticalização, não vai ter. Por mais que o plano diretor coloque, o prefeito institua e outorgue uma lei, regule, quem vai determinar isso, o espaço para crescer ou para se retrair dentro da arquitetura urbana, do conjunto urbano todo, é o grande capital. Professora, seu microfone. Obrigada, Nascimento. Obrigada, Gustavo, pela resposta. Para começar a segunda parte, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a origem da forma urbana no Brasil. Muito bom. Bom, O professor caiu. Acontece. Não voltou. caí, desculpem. Faz parte. Faz. Aí. Estão vendo? Sim. Tá. Desculpem a falha técnica, faz parte. Muito bem. Esta segunda parte, então, né, perguntando, então, como é que é a forma urbana, como é que ela se desenvolve no Brasil. Bom, de acordo com estudos da área da arquitetura, que objetivamente é o ramo que trabalha e estuda isso, né, as cidades, elas podem ter 3 grandes formas, ou 4 grandes formas definidas. Ela pode ser compacta, ela pode ser tentacular, ela pode ser linear. Quando nós observamos uma imagem de satélite ou um avião, sobrevoamos as manchas urbanas, então, essa forma, ela tem 3 possibilidades. Ou uma quarta, que é mais recente, no contexto mais moderno no Brasil, né, vamos colocar nesses últimos 30, 40 anos, ela pode ter uma forma mista, que ela pode conjugar uma ou mais formas dessas 3, compacta, tentacular ou linear. Eu deixei lá com a professora Núria também um link do site É o País, que mostra alguns estudos, né, feitos por várias manchas urbanas ao longo de todo o planeta, várias cidades do mundo, e mostram quais são aquelas que são mais, digamos assim, do ponto de vista saudáveis, ou sustentáveis, né? A cidade compacta, ela tem um mix de possibilidades e de trânsito, de mobilidade. A sua natureza, da forma compacta, ela diminui o tráfego de tempo, né, de chegada e de destino, ela emite menos poluição dos escapamentos de automóveis, né, ou outros, o ônibus, por exemplo, né, do que aquelas cidades que são tentaculares, lineares, ou elas são muito espraiadas, que demoram muito tempo para você chegar ao seu destino final, de você sair do teu trabalho e voltar para casa, por exemplo. Pegar 2, 3, 4 ônibus e demorar 3 horas no trânsito, como é normal em Rio de Janeiro, São Paulo, ou outra grande metrópole do mundo. Então, essas são as possibilidades de formas urbanas. Dentro desse contexto, eu preciso chamar a atenção também que as cidades, elas não têm um padrão definido, né, mas elas são constituídas por um alicerce fundamental que é a paisagem, que tanto arquitetos quanto geógrafos e engenheiros civis também estudam. A paisagem, ela está suplantada, ela está alicerçada dentro de um suporte físico que configura, né, quesitos diferentes desses aspectos paisagísticos na urbanização. E dentro desse contexto, a forma urbana, né, ela que dá a integridade, a estrutura formal do que é as cidades do Brasil. Então, dentro de 3 aspectos principais: o suporte físico,
ou as suas características geológicas e geomorfológicas, a dinâmica ecológica, como, por exemplo, a cidade de Natal ou Florianópolis, que é envolvida por dunas, e tem essa movimentação sazonal, vamos chamar assim, né? E, principalmente, que é importante para os engenheiros ambientais, civis, né, para quem mora nas cidades e trata do objeto dela, sistemas de conservação e drenagem, que, inclusive, nas cidades de clima tropical, trazem muitos inconvenientes, né? Obviamente que é importante a gente comentar que essa forma, né, urbana, nesse desenvolvimento compacto, tentacular, linear ou mista, ela se dá também pelas formas de parcelamento do solo e de propriedades que são públicas ou podem ser privadas, né? E essa relação desses espaços livres de volumes abertos, edificados ou outros vegetados que também vão trazer algumas características para diferentes bairros, para diferentes setores de expansão ou de desenvolvimento das cidades. Tudo isso, então, dentro de uma lei que vigora, que são os planos diretores, né? E é justamente nos espaços livres, edificados ou espaços abertos, onde se dá esse trânsito, essa mobilidade, o ir e vir das pessoas dentro de uma urbe, né, dentro de uma cidade. Dentro desse contexto da mancha urbana, eu quero comentar também que há algumas características de fragmentação ou de descontinuidade, de segregação dentro dos espaços. A gente consegue observar nessa imagem o conflito entre a urbanização e as áreas de preservação e conservação, que são os manguezais, né? Então, de uma parte, tem um intenso processo de verticalização do rio Capibaribe, e uma outra, né, a verticalização em frente à orla e esse mix de ocupações irregulares. Então, Recife e outras cidades do Brasil também são exemplos disso, né? Aqui a gente consegue observar uma outra imagem do rio Capibaribe, e aqui em Florianópolis, no Morro da Cruz, essa ocupação irregular, né, aquela urbanização está avançando sobre a área de preservação permanente ou as dunas móveis, né? Inclusive, a favelização avançando lá na Ilha dos Ingleses. Quem já foi a Santa Catarina já conseguiu observar. E é importante eu comentar aqui, como a gente vai entrar daqui a pouco já com o tema do clima, para quem já viu o filme O Parasita, não sei se vocês já viram, fica aqui então a minha sugestão, para que faça uma análise crítica, da crítica que é o filme. E tem uma parte que é o seguinte, né, a família Park, muito bem remunerada, né, muito bem de vida, e tem uma grande chuva lá na cidade da Coreia, onde se passa esse filme é coreano, né, e a dona da casa vai ao mercado e tal, ela fala, nossa, a chuva foi tão boa, foi uma bênção. E esse motorista, ele mora numa área irregular, mora inclusive numa condição como se fosse um calabouço, né? Ele mora num porão de um prédio com a família dele, e essa é uma condição das famílias que são muito pobres, né? E veja, a chuva é a mesma, só que de que maneira que ela impacta os moradores da cidade? Para aqueles que têm construções adequadas e para aqueles que não têm ou sofrem grande fragilidade para isso, né? Então, dentro desse contexto, e aqui de uma maneira para que nós possamos dar prosseguimento à nossa apresentação, eu quero mostrar um pequeno trecho também do que eu trouxe no último vídeo, de um filme chamado Esse Mundo é Meu, do cineasta Sérgio Ricardo, que fez muito sucesso na década de 50 e 60 aqui no Brasil. Bento, Zé, Fulano, Benedito, Pedrão, Mário, Juca, Severino, Zeferino, Zezinho, Deu Mané, Turinho, Inoque, mas quem for trabalhador, tem a ver a sua história, tem dois irmãos da mesma dor. Um preto e outro branco, com direito a ter amor. Um preto e outro branco, todos dois trabalhadores. Um preto e outro branco, com direito a ser amor. Um preto e outro branco, todos dois
sou, mas acorrentado ninguém pode amar. Bom, eu mostrei um trecho desse filme, que leva o mesmo título dessa música, Esse Mundo é Meu, e o Sérgio Ricardo, desculpe, quero deixar aqui apenas um parênteses, o Sérgio Ricardo ele fez parte do movimento na década de 50 e 60 chamada Cinema Novo, fez inclusive parte de alguns filmes do Glauber Rocha. Também está na descrição que eu já deixei com o professor Nascimento e a professora Núria, essa descrição que vocês possam assistir esse filme depois, que mostra justamente essa dinâmica da saída do homem, que era agricultor, na década de 40, 50, 60, com uma rápida migração do campo para a cidade, e ele se vê obrigado a morar nas áreas de franja da cidade, nas áreas periféricas, e fazer esse movimento pendular todos os dias. Sai da região metropolitana, vem trabalhar como engraxate no centro, ou procurar emprego na construção civil, ou uma qualificação de menor agregação, né, intelectual. Então, tudo isso é uma dinâmica que a gente atravessou, que muitos dos nossos avós, dos nossos pais vivenciaram, e que nós nascemos, já somos de uma geração, acompanho aqui alguns rostos e algumas fotografias, que já são, talvez, 1985 para frente, né? De 35 anos, 40 anos para cá, vamos chamar assim, onde já há estabelecimento, a consolidação de uma urbanização. Não há algo muito forte dessa migração campo-cidade, como se deu nos últimos 80 anos, 40 anos antes do nosso nascimento, da nossa geração que está aqui presente hoje. Então é isso, Núria. Obrigada. Obrigada, Gustavo. A terceira pergunta que eu tinha formulado para ele, e assim introduzir a terceira parte da apresentação, seria falando um pouco sobre a habitação social no Brasil. Você acha que essa reprodução ou repetição dos espaços iguais ao longo de todo o território nacional funciona? Não, Núria. Não é possível que uma padronização, como nós estamos observando nessa imagem aqui, do conjunto habitacional BNH, Banco Nacional de Habitação, que oportunizou, né, largamente a habitação popular para várias famílias do Brasil. No primeiro vídeo eu comentei com vocês que o final da rua, desde a década de 30, era quem chegava do campo para a cidade, ele ia aumentando o número da rua, né? E a rua consecutivamente ia aumentando. Ele próprio, a família, nos finais de semana, iam construindo a própria residência. Depois houveram planos de desenvolvimento, estabelecimento residencial, né, e habitacional. Se nós pensarmos que um loteamento de poder aquisitivo elevado, como nós temos no interior do estado de São Paulo, né, um conjunto habitacional de elevadíssimo padrão, onde de um lado você tem um campo de golfe, de um lado você tem piscina, campo de futebol, né, quadra de tênis, obviamente que ali cada projeto de construção de edificação residencial não vai ter o mesmo padrão, né? E óbvio que isso não é benéfico e positivo para toda a sociedade. Se nós pensarmos na condição de mobilidade dentro do próprio condomínio, para os idosos, para as crianças, é óbvio que ela precisa ser, ou necessariamente diferente, né? A padronização a última grande frente de projetos habitacionais que nós tivemos no Brasil, o Minha Casa Minha Vida, né? Onde há casas todas padronizadas dentro de um grande loteamento, de um grande talhão, né? Obviamente que isso vai trazer N implicações e que logo na entrega das chaves as pessoas vão querer mudar, vão querer atribuir outras formas de estrutura e modificação para aquilo que ela adquiriu, né? Então, a gente consegue ver nessa imagem aqui do interior do estado de São Paulo, também, em uma das quadras do projeto Minha Casa Minha Vida,
programa, né, essa modificação. A garagem, a ampliação de uma outra casa, faz a casa para um filho, que aí ele vai trazer a família dele, que porventura também faz um outro agregado para construir uma garagem. Então, é uma grande impermeabilização desse loteamento dentro desse conjunto, né? Então, por mais que o governo, a prefeitura, o Estado entregue isso de uma maneira padronizada, as pessoas vão fazendo modificações para aquilo que é o bem conforto das pessoas, né? Para que elas possam, então, se adequar a isso. Ou outras que, né, têm as linhas das ruas totalmente tortuosas, nada formal, né? Com uma grande ausência de vegetação dentro dos seus lotes e também na parte da arborização na via pública, né? Então, essa é a característica do padrão da urbanização que se deu no Brasil, né? E aí abrem também outros flancos de trabalhos e perspectivas para que nós possamos analisar como que é o desempenho térmico dessas edificações, de 1, 2 e 3 pavimentos, das condições de favela, como que o morador do Morro do Vidigal, no verão ou no inverno, vai responder às condições termofisiológicas das condições climáticas. E as pessoas que moram em bairros com uma outra forma, uma outra disposição e padronização, mais orientadas de acordo com a direção aparente do Sol, né, o movimento aparente do Sol, a resistência dos materiais, a própria estruturação desses materiais, vão se dar no espaço dentro do conjunto das cidades. Então, tudo isso é uma análise para engenheiros, para arquitetos, para geógrafos, para cientistas sociais, né? Um verdadeiro palco, um verdadeiro teatro para desbravamento e análise das ocupações. Vamos ver se isso é desigual ou não, e para ver como que se dá essas emergências nos dias atuais, tá? Há um seriado que também eu coloco para vocês à disposição no link, que se chama Habitação Social, Projetos de um Brasil. E aqui é um trecho de uma desses capítulos, né? Nos mutirões que está iniciando, a maioria é mulher. Tem muitas que no processo se separam porque elas se empoderam, essas mulheres se empoderam, ela percebe que ela é capaz de fazer todos os trabalhos. Se não conseguimos, por exemplo, levantar um tijolo que um homem vai conseguir sozinho, a gente se juntava em 3, 4, que levantava, no caso, as placas da laje. Então, essas mulheres, quando elas vêm para o movimento, elas percebem a força que elas têm. E aí elas não desistem. E essas mulheres que hoje passaram por isso, elas dão continuidade no movimento, acompanham os mutirões, observa a mulher. Nós temos um outro olhar. Suas mãos certificam seu castelo, que se identifica forte. Então é isso, essas múltiplas dimensões que devem ser analisadas na cidade, também a tomada de poder, de expressão, né, de emancipação de gêneros, a participação ativa das mulheres hoje na formulação das cidades é palco para também pesquisa, de estudos, mostrar que tudo isso é uma multiplicidade de saberes e conhecimentos que não é uniforme, né? Sim, muito interessante. O Gustavo, eu gostaria de passar a palavra neste momento para o professor Nascimento, um apaixonado da arquitetura e do patrimônio e também do urbanismo. E para que ele comentasse um pouco, ou ampliasse a informação que você trouxe sobre a habitação social. Claro. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bom estar vendo a imagem de Belém, né? Eu reconheci pelo prédio da Bixara Matá, quem é de lá, né? É um prédio que está
perto da igreja, de canto com a praça, coberto com aqueles elementos de proteção de segurança da construção civil. Um prédio que pegou fogo, né? Ele é um enclave, porque ele destoa de toda a construção ali histórica, né? Ele vem de uma outra época, ele seria uma rugosidade. Um prédio que pegou fogo, não teve um outro uso, diversos usos foram propostos, inclusive um shopping, né? Um shopping no centro histórico, seria bem interessante. As imagens me fizeram pensar assim, em várias coisas, né? Pensando na habitação de interesse social, não tem como não pensar na Carmen Portinho, né, que popularizou o termo na engenharia, né, foi para a Europa estudar com Le Corbusier, né, e lá na década de 50 já se pensava nessa visão da habitação de interesse social, não ser aquele bloco tipo, isolado, né, e a gente nota, a partir do Minha Casa Minha Vida, que é como se 40 anos de estudos sobre habitação de interesse social fossem, bom, legal, mas deixado de lado, né, os projetos em fita, com uma conexão de uso econômico do solo, uma conexão com a cidade, tudo isso, desde a década de 50, vem sendo trabalhado, né, pelos urbanistas. Não, isso não serve. Por uma proposta que a gente olha assim criticamente, ela não tem sentido. O único argumento dela é o preço do solo urbano, né? Tipo, os terrenos mais distantes são mais baratos, isso permite fazer mais casas, né? Mas essa lógica do valor não se sustenta, porque a cidade ela é um recurso finito, né? O município tem limite. E chega um ponto que as distâncias tornam muito oneroso o processo. Quando a gente pensa em Marabá, né, daquela imagem dos tipos clássicos da malha urbana, né, hoje em dia nós somos mistos. É uma cidade polinucleada, né? Nós fomos compactos, os núcleos. Hoje em dia nós temos setores de expansão, né, rumo ao aeroporto, rumo ao São Félix. E conforme a gente vai ficando mais distal, maiores são os custos urbanos, a manutenção dos serviços urbanos, né? E nesse uso capitalista do solo, possivelmente, algumas pessoas vão sair perdendo, né? Então, assim, hoje em dia, na hierarquia urbana, Marabá é uma capital regional, né? Então, nós já fomos uma cidade média, né? Nós fomos subindo na hierarquia, né? Então, dentro em breve, nós vamos ter que enfrentar os problemas, né, com mais intensidade que as demais capitais regionais do país estão enfrentando, né? E é interessante ver que nós estamos caminhando com os mesmos erros, né? A gente vai seguindo, né? Ao invés de copiar os exemplos de sucesso, nós estamos copiando, né, os exemplos de fracasso, né? Nesse sentido, assim, professor, o senhor consegue apontar, né, que estratégias para pensar a espacialidade mesmo da ocupação do solo urbano uma cidade poderia adotar, que mecanismos, né, que movimentos poderia se pensar para realmente formar uma frente de combate a essa expansão tão desordenada do uso do solo urbano, né, para as franjas do limite urbano da cidade. Muito bem, obrigado pela pergunta, pelos comentários, professor Nascimento, muito bem colocadas e adequadas suas considerações, e muito pertinente a sua pergunta também. O Estatuto das Cidades foi um marco, né, na legislação, não só do Brasil, mas considerado também um marco na legislação urbanística do mundo todo. Então, ele, né, tem as suas considerações e reconhecimento por urbanistas e planejadores ao longo do planeta inteiro. Todavia, uma coisa que está no papel é diferente daquilo que é a realidade, né? E, certamente, eu acredito que só a emancipação das condições humanas, quando nós pensarmos num contexto revolucionário, nós poderemos deixar de pensar de maneira como hoje nós estamos pensando e vivendo, com um mundo desigual, com uma grande divisão territorial
ambiental, com a superexploração da natureza, né? E ocupação irregular, enfim, todas essas dimensões e múltiplas atividades dos setores que nós temos nas cidades brasileiras e latino-americanas ou de toda a periferia capitalista. Eu posso dizer claramente para todos e todas aqui que nós precisamos, então, emancipar a condição humana. O capitalismo chegou numa condição tão grave que está conflitando diretamente com a sociabilidade da questão humana das pessoas, né? Então, aqui fica o meu convite para que nós possamos, senhoras e senhores, adentrar aos estudos do socialismo com um pensamento científico e filosófico, para daí, então, trabalhar as questões que nós temos aqui, como o professor Nascimento colocou, de autores clássicos desde a década de 50, os mais contemporâneos de se pensar o urbanismo, planejamento urbano, mas, sobretudo, a questão da nossa consciência de classe em um país atrasado, urbanisticamente, subdesenvolvido e dependente das condições tecnológicas e científicas. Se nós pensarmos num contexto de pandemia, onde claramente a humanidade toda poderia tirar férias de 12 meses, pela quantidade de riquezas que se produz, sobretudo no Brasil, que apenas 7 países produzem mais riquezas do que o território nacional, nós não precisaríamos estar passando por isso, por essa tragédia social, ambiental, ecológica, urbanística e econômica que vigora hoje no nosso território brasileiro. Então, nada mais do que leitura, sentar o traseiro na cadeira, se arregar aos clássicos e também aos contemporâneos. E falar, essa luta é nossa, essa luta é coletiva, e somente pegar o touro pelos cuernos, como diz na Espanha, né? E aí separar os homens de los niños, né, Núria? Como dizem os espanhóis e também os mexicanos, para que nós possamos ter a emancipação das condições humanas contra os tipos, né, nocivos de superexploração da força de trabalho, contra os oprimidos, e essa emancipação lá é necessária. 2020, essa pandemia está nos mostrando isso. Mais do que legislação, mais do que excelentes propostas de projetos e planos e programas que nós já temos no Brasil e no mundo, que nós somos referência, a condição dessa emancipação humana dos países latino-americanos. É isso que eu sonho todo dia quando acordo, e é por isso que aqui estou. Muito bem, Gustavo. Nascimento, podemos continuar? Sim, só não podia não comentar, né? E quando pensou nessa questão, me veio à mente, olhando para a imagem, que nessa imagem, aí nesse pequeno espaço, há 5 museus. Todos dá para percorrer a pé. E quando se pensa na Grande Belém, né, a concentração do acesso a lazer e cultura está nesse trecho, né? Isso foi projetado, é o Feliz Lusitânia, né? Então, todo o resto da cidade, né, eu vou usar esse termo mesmo, o resto da cidade, para ter acesso a esse espaço, perpassa por uma série de situações e, às vezes, de privações, e, às vezes, não tem acesso, né? E como é que a gente pode pensar numa cidade igualitária quando isso acontece? Né? Porque, em tese, o acesso a esse local deveria ser permissivo para todos da cidade, sem grandes embaraços. Mas se eu moro num bairro periférico, eu tenho que pegar 2 ônibus, tenho que dispor de pelo menos uns R$10, e isso pode ser um limite. E se a capital do estado perpassa por isso, imagine as demais cidades, onde o transporte é ainda pior. Né? Nessa cidade capitalista, né, é quase inviável existir. É inviável existir se você persiste, né? Porque você precisa sobreviver, né? Mas é tão precarizado a existência na cidade, nesses pequenos detalhes, ao meu ver, que vão se somando e fazem a magnitude dessa degradação da qualidade de vida urbana, né? Eu imagino que deva ser muito bom viver na área rural, né? Eu não tenho muitos conhecimentos sobre a área rural, mas como alguém que estuda muito urbano, é algo que me entristece muito,
né? Na hora que o professor puxou a questão dos teóricos socialistas, né, me veio isso em mente, que uma cidade mais igualitária, né, os equipamentos de lazer estariam mais espacializados, se não pudesse estar especializados, o acesso seria mais possível para permitir essa fruição. Então, o que adianta ter a consideração de quase 50% dos museus da cidade nesse ponto, se mais de 90% da população não consegue chegar aí? Sim. Excelente. Muito obrigada. Para passar para a próxima parte, uma vez introduzida a parte de urbanismo, Gustavo, você poderia nos dizer a relação entre cidade e clima? Muito bem, Núria, Dr. Nascimento, a todos e a todas que nos acompanham aqui, né, de final de tarde, praticamente início de noite, né, passamos das 18 horas. É importante eu destacar alguns pontos aqui sobre o que foi feito lá na Inglaterra, como início, como gênese dos estudos em clima urbano, e estabelecendo, de fato, essa relação cidade e clima, que é o objeto central da pergunta da doutora Núria, né? O pesquisador Luke Howard, em 1818, ele foi o primeiro que observou que as cidades, os centros, os núcleos urbanos, apresentavam uma temperatura sensivelmente mais elevada do que as suas áreas adjacentes. Então, por meio de alguns termômetros de mercúrio, ele avaliou num transecto, né, ele saiu de um ponto A, da área rural, da área periférica da cidade, atravessou o centro da cidade e terminou no ponto B, né? Dá para a gente observar nessa imagem da direita, esse transecto, passando por um parque, passando então pelo centro da cidade, e chegando a constatar temperaturas de até 8 graus acima das imediações, né, das adjacências. E então esses estudos, entrando então no século XX, ainda no século XIX, eles aumentaram bastante, né? E outros estudos foram desenvolvidos, aumentando essa dimensão, e hoje, dentro do contexto da climatologia, que se refere ao estudo dentro do âmbito da ciência geográfica, é a área onde mais se tem estudos no mundo, é a climatologia urbana. Então, é o estudo das cidades e também da climatologia, dentro do contexto urbano. Pós-Segunda Guerra Mundial também se expandiram bastante, né? Aqui eu não vou entrar no contexto de clima urbano, mas vai ser a terceira apresentação dentro desta brilhante atividade Terça Técnica, lá no dia 4, né, daqui a 2 semanas. O professor Rafael Perussi vai comentar sobre as ilhas de calor e outras técnicas que eu não vou entrar aqui. Cabe a mim comentar sobre dois pilares, dois hegemônicos professores e pesquisadores de reconhecimento internacional que estudaram muito isso. Primeiro é o professor Timothy Oake, da Universidade de British Columbia, no Canadá, né? Então, ele fez as suas primeiras publicações e o desenvolvimento de pesquisas no final da década de 60, começo da década de 70, né? Então, ele estudou os efeitos da cidade na mudança dos balanços de radiação, de energia, a extensão vertical da influência da cidade na atmosfera. Começou a idealizar por meio de maquetes, e os engenheiros fazem muito isso, né? As ilhas de calor em terceira dimensão e a dependência de condições meteorológicas específicas, né? Como que se dá as ilhas, como é que se desenvolve os arquipélagos de frescor ou de calor, né? Ou as ilhas frias. O problema de determinar o fluxo de armazenamento de calor em áreas urbanas, aquilo que eu comentei em relação a áreas periféricas, né, do desempenho e também da termofisiologia dos corpos humanos, que todo mundo aqui, se nós estivéssemos dentro de uma residência, né, padronizados com o mesmo tipo de vestimenta, sentiríamos ou teríamos uma reação frente ao frio ou ao calor de maneiras totalmente diferentes, por meio de questionários, né, o professor Maurício Sanches, que me sucederá na semana seguinte aqui a essa apresentação, comentará de maneira mais profunda isso, que eu não vou entrar aqui, tá? Então, fica aí um convite para a semana que vem.
Mas o professor Oak também, ele avançou nesses estudos da atmosfera urbana, estabelecendo algumas subdivisões. Ele estabeleceu vários equipamentos em antenas espalhados por Vancouver, foi o laboratório vivo dele, né, o estudo dessas subdivisões dentro da estrutura urbana, e aí ele chegou nesse estabelecimento do que seria a camada de mistura, a camada de superfície, a camada de rugosidade e aqueles que se interferiam dentro delas nessa linha de rugosidade acima do teto dos edifícios, numa linha média, né? Que teríamos, então, essa camada inercial, camada de fluxo constante, que irradia calor para a atmosfera sobrejacente, ou por uma linha, por uma área de ar de contato que fosse aquecida, sobrejacente à área da estrutura urbana, e que também teria influência em camadas sobrejacentes a estas. Então, vamos colocar aí numa linha de 1 quilômetro de espessura, desde a superfície, né, até a atmosfera superior, teria algumas subdivisões dentro do sistema clima urbano. Então, o professor Oak foi um que estabeleceu, inclusive, o que nós chamamos de desfiladeiro urbano, ou os canyons urbanos. Lembra do Grand Canyon? Então, é mais ou menos os desfiladeiros, só que projetados por edifícios, por corredores urbanos, dentro de uma grande metrópole. Isso a gente vê muito em Chicago, em Nova York, né? Tem o que nós chamamos de downtown, e depois as áreas periféricas, né? Ou os subúrbios, né? Não chegam a ser áreas extremamente das franjas urbanas, mas a periferia daquela área nuclear, com grandes verticalizações, 40, 50 andares, e que depende diretamente da sua altura e da sua distância entre as edificações. Também foi um dos primeiros a estabelecer estudos do que seria o fator de divisão do céu entre áreas que não tenham edificação. É como se fosse aquele olho de espinha, olho de peixe, né? Que tem a curvatura de 180 graus. E aí, por projeções e cálculos matemáticos, saberíamos o quanto que seria esse Skyview Factor. Vou adentrar aqui e agora passar para o nosso querido professor de geografia, né, o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Para quem aí na área da geografia e da climatologia já ouviu falar do professor Monteiro, deixei algumas indicações aqui, e talvez tenha sido o pilar central, o precursor de uma escola brasileira de clima, dentro do contexto de chuvas, regionalização climática, e também de pressupostos teóricos e metodológicos dentro do contexto da urbanização. Então, ele defendeu a tese de livre docência dele, em 76, ele publicou, né, onde ele estabelece, então, um sistema clima urbano baseado na teoria geral dos sistemas, associado ao princípio do holismo, da integração entre vários subsistemas. Então, ele diz que o sistema clima urbano ele é complexo, aberto, adaptativo, ele recebe energia do ambiente externo, né, e que, ao se inserir e se interagir, né, com a radiação solar, o sistema clima urbano transforma esse subsistema ao ponto de gerar uma produção que é devolvida para esse ambiente. Então, uma caracterização de um clima específico urbano, que abrange determinado espaço terrestre, sua urbanização, e o espaço urbanizado que constitui o núcleo, o centro desse sistema. Ele define 3 grandes categorias para um sistema clima urbano, tá? Que é o canal do conforto térmico, então, as atividades termodinâmicas que se estabelecem nas áreas urbanas. O outro canal é o físico-químico, que se insere diretamente da qualidade do ar, e esse é o menos estudado nas cidades do Brasil, diretamente relacionados à poluição, emissão de poluentes dos automóveis e de indústrias, e um terceiro específico, que é o hidrometeórico, ou aqueles de impacto, né? As formas meteóricas, hídricas, como chuva, neves, nevoeiros, tornados e tempestades. A intensidade, a duração, a frequência disso, então, numa cidade. Trazendo aquela figura que eu trouxe lá do filme Parasita, né, como que isso se destaca e atinge de maneira desigual a população que vive dentro do contexto urbano. Não vou entrar muito aqui, depois vocês podem observar, né?
Mas, de fato, tanto o Oak quanto o Monteiro, eles entendem que há, então, um sistema aberto, né, dentro do contexto do sistema clima urbano, que recebe diretamente energia solar, que é um insumo primário de todo esse sistema. Né, que se há uma reflexão pelos prédios, pelas superfícies urbanas, como calçadas, como ruas, asfaltamento, né, e outras rugosidades dentro desse sistema, ele vai refletir e vai devolver de volta para o espaço, né? Se não refletir, ele vai chegar ao armazenamento, vai chegar a um ponto que ele vai encontrar o seu máximo, né, de concentração energética, e depois ele vai emitir isso em ondas longas, né? Então, a emissão de ondas curtas pela entrada da energia solar, e depois a reflexão em ondas longas, que é devolvida para o espaço. E também a interação entre essas rugosidades do espaço urbano, tá? Então é isso. Núria? Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação. Achei muito interessante a parte do último slide que você colocou, pois sempre que sentimos calor dentro das cidades, pensamos que é só o sol que nos esquenta, né? E não pensamos no que temos ao redor de nós. O Nascimento, alguma pergunta? Não, mais um comentário. Se nós espacializarmos, né, esse sistema clima urbano, né, pensando como um engenheiro, mais como engenheiro do que como urbanista, é possível você até mapear as áreas com maior valoração de qualidade, né? E talvez sobrepor essa cartografia, a gente perceba a ocupação preeminente de alguns grupos, né, não coincidentemente nessas zonas onde o clima se torne mais agradável, né? Não sei se se há esse movimento conhecido, né, tecnicamente, né, mas que certamente ele se propicia, né, do uso desse espaço, né, e como um recurso que deveria, aquela história do recurso ser de todos, né, que poderia ser de todos, para melhorar a vida de todos na cidade, pode ser concentrado, né. A gente talvez deveria começar a pensar a legislação no sentido de que como é que pode um condomínio ocupar e pegar para si um espaço da cidade onde o conforto climático é melhor, e ao invés disso ser um parque onde todos vão poder fazer usufruto, isso vai ser um condomínio fechado, né, por cima. Se fosse pelo menos um bairro planejado aberto, né, que a pessoa pudesse usar os equipamentos, mas não, vai ser um condomínio, né, porque certamente eles vão se instalar nessas ilhas de amenidades, né, que a cidade, porventura, possa ter. Pelo menos esse é o exemplo que nós temos aqui na cidade. Muito bem colocado, professor Nascimento. Esse teu questionamento reflete que nós temos travado há mais de 20 anos na geografia do Brasil, nós chamamos da geografia do clima. Uma coisa que está muito bem estabelecida é a climatologia geográfica. Estabelecer o porquê, da gênese e tal. Só que a repercussão desses fenômenos climáticos sobre determinados grupos no contexto das cidades, no contexto da agricultura, da saúde, do planejamento territorial regional, isso ainda é incipiente no Brasil, né? Então, estamos agora entrando num segundo tomo de pesquisas da climatologia geográfica para geografia do clima, que é justamente isso que o professor colocou. A gente pode observar nessa imagem aqui a orla da cidade de Salvador, com condomínios praticamente com piers exclusivos, que reservam, que desenvolvem, que adaptam as condições de microclima a seu bel prazer. Inclusive, passam por cima de legislações urbanísticas, né? E aquilo que é reservado, aquilo que é adaptado, que tem, inclusive, uma grande área verde planejada para ser dessa maneira, é claro que vai ter uma sobrevalência do uso da terra e também do preço dessa terra, né? Então, inclusive, dentro da climatologia geográfica se estuda categorias de confortograma.
né, que são classes de conforto dentro de um diagrama e espalhados dentro de um sítio urbano. Então, isso revela essas áreas desiguais. Por exemplo, a poluição do ar, ela é democrática para todos. Pode ter a questão do conforto e também dos materiais, como a Núria acabou de colocar aí, né, que é justamente quando a entrada da energia solar em contato com a superfície desses materiais e, porventura, em segundo momento, o ar atmosférico em contato com estas superfícies é que vão aquecer ou arrefecer o ar urbano. Professor, não sei se eu consegui, porque assim, não sei se ainda existe, né? Precisaria estudar mais um pouco disso. Aquela dicotomia entre a geografia física e a geografia humana. Seria nesse momento que a gente vai transicionando daquela questão eminentemente da geografia física e começa a ir caminhando para a geografia humana? Seria isso? Há um intercâmbio, né? Isso talvez tenha sido travado algumas décadas atrás, mas, sobretudo, quando nós estudamos especificamente a cidade ela pode congregar todas as áreas da geografia, por exemplo. Posso estudar sensoriamento remoto, topografia, cartografia social, gênero, trabalho, economia, deslocamentos e mobilidade urbana. Então, há vários layers, né? Se eu trabalhar no contexto de ambiente SIG, então é inseparável a questão da geografia física com geografia humana. Sim? Podemos continuar? Sim. Para iniciar a parte 5 da apresentação, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as escalas em climatologia e clima urbano. Muito bem. Queridos e queridas, senhoras e senhores que nos acompanham nesta noite, está adentrando neste dia 21 de julho. Importante eu comentar algumas categorias específicas dentro da geografia, e uma delas é a escala. Dentro da climatologia, especificamente, nós temos as escalas do clima, né? E aqui nós temos uma condição, não apenas da escala, mas também outras duas categorias importantíssimas, tanto o tempo quanto o espaço. A dimensão espacial e temporal também são categorias cernes e centrais para que nós possamos entender a escala em geografia e também na climatologia. A primeira delas é o que nós chamamos de mudança. Dentro do contexto do planeta Terra, né, nós consideramos isso dentro da geografia do clima, o tempo longo, o tempo geológico. Então, quando nós trabalhamos mudança climática, muitas vezes é um termo colocado de maneira equivocada pela televisão, ela está se referindo, então, ao tempo geológico, que não é o tempo histórico, nem o tempo cronológico, o tempo de agora, o tempo do momento. Então, quando nós tratamos de mudança, nós estamos nos referindo ao tempo longo. O intercâmbio entre o ritmo e a mudança seria o que nós chamamos de variabilidade, com flutuações e variações dentro de um tempo histórico, que não seria, ao passo, o tempo geológico e nem também o tempo cronológico. Ou poderia ser, né, vários tempos cronológicos em sequências, dando uma noção de regime. Tá? Nós temos o tempo curto, que nós chamamos de tempo histórico, que não estaria dentro da dimensão do tempo geológico. E um terceiro momento, nós temos um período, um tempo mais específico, e aí equivale ao cronos, ao tempo diário, ao tempo semanal, ao tempo mensal, sazonal e anual, que nós chamamos de ritmo. Tá? E o ritmo, inclusive, ele só vai ser percebido nas condições diárias de modificação dos elementos do clima. E esses elementos são temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade de direção do vento, a radiação solar como um elemento inicial e que deriva todos esses outros são obedientes à radiação solar, e vai fazer com que a temperatura modifique a pressão, que a pressão modifique o regime de ventos, e assim por diante, tá? Então, dentro dessas escalas do contexto climático mais amplo,
eu precisava trazer este tomo para vocês, que nós possamos compreender como algo basilar aqui. Mudança, variabilidade e ritmo. Dentro do contexto das escalas, eu também trago esse outro gráfico que aponta quais seriam as ações e intervenções, do que seriam aquilo de próximos ao tempo e à escala espacial, o que seria a escala de tamanho, né, de ordens de grandeza também. Então, o que seria uma escala global, acima de 5.000 quilômetros de extensão, a gente poderia atribuir frentes, centros de alta e baixa pressão, deslocamentos de grandes e extensas massas de ar, né, ou linhas intertropicais que circulam toda a área equatorial do planeta, ou intertropical, vamos chamar assim, né, o que seriam chamados de sinóticos, que estariam dentro dessa classe escalar de global para o sinótico, desde furacão, tempestade tropical e frentes associadas, né, ao que nós chamamos de mesoescala, que fica na variação entre 20 e 50 quilômetros, que são as brisas marítimas, vales de montanhas, tempestades e tornados. E o que seria numa esfera mais específica, né, do tempo e também do espaço, seriam redemoinhos de vento, turbilhões de mudança do vento turbilionar, né? A gente está falando na escala do pedestre, muito específica e momentânea. Então, dentro dessas escalas de espaço e tempo, é que se dá as escalas dentro do contexto da climatologia. No sistema clima urbano, quanto o professor Oak, quanto o professor Monteiro, também tem um estabelecimento muito específico no contexto das cidades. Se nós traçarmos um transecto de A até B, da periferia de uma área da cidade até o outro extremo dessa área periférica do núcleo urbano, nós temos o contexto de uma mesoescala em climatologia. E dentro dessa mesoescala, vocês podem observar que nós temos um conjunto, que é um quadrado, que é a letra B. Nós chamamos de escala local ou topoclimática, que tem aí 1 a 2 quilômetros, né, no máximo. A escala meso, ela tem algo maior, uma região metropolitana, talvez Campinas, Curitiba, vão ter aí mais de 20, né, 30 quilômetros de extensão. E dentro desse conjunto topoclimático ou local, nós temos um outro conjunto, que é de uma dimensão menor ainda, que é a microescala. Essa é específica para o estudo de conforto, de arquitetos, de urbanistas, de planejadores. Então, dependendo da escala, do tempo e do espaço, é que eu terei também a minha consideração de observação e análise da escala climatológica. Isso é muitíssimo importante, a favor pedestre para quem quer navegar nessa área da climatologia urbana ou diferentes dimensões da climatologia global, regional, topoclimática. É entender esses níveis escalares dentro da climatologia, certo? Então, aqui eu comentei já, né, dessa característica, nós temos a camada limite urbana, muito bem estudada pelo professor Oak, lá no Canadá. Essa linha média, onde se dá o teto dos edifícios, num centro urbano. Aqui, no caso, eu trago a cidade de Tóquio, no Japão, e aonde é o centro do desenvolvimento humano, né? Onde toda a força de trabalho se dá e se deu ao longo da história da urbanização mundial, dos centros mais antigos possíveis, as áreas mais arborizadas, mais aclimatadas e adaptadas para aquele nicho específico de pessoas, que pode ser um centro universitário, um hospital, ou pode ser centros de negócios, né, com nenhuma arborização, centros verticalizados, centros empresariais. E aqui que eu falei para vocês, ó, a gente consegue observar dentro dessa esfera e dessas categorias de análise urbana, o cânion urbano. Como que a radiação solar vai interferir e vai reagir frente aos corpos edificados, as massas arbóreas e as vias públicas e o deslocamento e as atividades humanas. Ou o quanto, por exemplo, que a radiação solar está fazendo a interferência para que esta senhora,
utilize aqui o guarda-chuva, né, o parasol, vamos chamar assim, frente ao desconforto térmico também e a reação na sua derme. Então, tudo isso é fato de ser estudado pelos climatologistas, pelos meteorologistas ou aquelas áreas científicas que se agregam também para estudar as cidades. É isso. Muito obrigada, Gustavo. Já para terminar, e um tema que eu gosto, e que é o meu tema, clima e conforto. Eu gostaria de fazer a última pergunta para você, que seria: qual é a importância da vegetação urbana em relação ao clima urbano? Não sei que foto. Certo, ótima pergunta. E dando os encaminhamentos aqui também, fator central, hoje, por inúmeros estudos já apontam, né, a melhoria, a adequação, seja do ambiente construído ou também das áreas dos espaços livres e edificados, a importância central da vegetação e da arborização nas áreas públicas, né, ou na área urbana. Então, tem diversos estudos, coloquei alguns à disposição para que vocês possam entrar. Tem um livro muito famoso também da Lisa Gartland, né, que é Como Mitigar as Ilhas de Calor em Centros Urbanos, onde, tecnicamente, ela dá um manual específico de como mitigar isso, né? Mas não só, a gente, enfim, já tem inúmeros estudos que falam desses benefícios, seja para a melhoria da qualidade microclimática local, específica do pedestre, né? É difícil a gente saber a dimensão de quanto que um bairro tem uma dimensão de afetar climaticamente, amenizar as temperaturas dos bairros adjacentes, né? Isso é muito específico, então, na escala microclimática. Não acredito que isso tenha uma interferência topoclimática ou até no nível da cidade como um todo, que uma ilha de frescor tem dimensões geométricas específicas para atingir também o seu equivalente do entorno, né? Tem alguns estudos, seja no Brasil ou no exterior, que provocam essa discussão. E, mais do que isso, como é que nós vamos projetar as cidades para o futuro? Diante dessas informações que eu comentei, das cidades de médio porte hoje estarem com crescimento mais acelerado que as cidades de grande porte, acima de 500 mil habitantes, eu quero trazer uma questão para vocês, né? Mais do que propriamente a arborização, a vegetação, como que os projetos estão adequados hoje para diferentes regimes climáticos, para diferentes áreas climáticas, sejam elas equatoriais, tropicais e subtropicais. Então, eu quero trazer aqui, via a guia de conclusão e quase encerramento, essa inquietação lá em Londres. Em Londres, a construção de um prédio se transformou num problema enorme para a vizinhança. E o correspondente Roberto Kovalik explica por quê. Quando um clarão aparece na calçada, é preciso se proteger. No cabeleireiro, o anúncio ficou torto, o carpete queimado e o carro ficou com a lataria e o espelho retrovisor com marcas de derretimento. O dono vai receber uma indenização equivalente a R$ 3.500. O estacionamento nesses 15 metros escaldantes foi interditado. Depois de poucos minutos aqui, a gente começa a suar e tem a sensação de que a pele e a cabeça estão queimando. Parece que a gente está na beira da praia. Tudo causado pelo reflexo do sol naquele prédio ali. Ele está em construção, tem 37 andares, 180 metros de altura de vidros espelhados e é curvo. Com isso, virou um gigantesco espelho côncavo que concentra e reflete a luz do sol na calçada. Esse jornalista aqui está tentando fritar um ovo. E olha, o calor é tanto que o ovo realmente está ficando frito. Jim Watterson foi quem descobriu o fenômeno. Em menos de 5 minutos, estava pronto o almoço. Passou do ponto. Eu gosto do ovo menos cozido. Mas olha no que deu a brincadeira. Jim passou mal, quase desmaiou. Precisou de solidariedade profissional. Estou melhor, foi o calor, fique longe daquele prédio. Este físico de uma universidade londrina mediu a temperatura do solo, 92 graus centígrados. Ele não entende como os responsáveis pela construção ignoraram o efeito que o formato do prédio provocaria.
Na antiguidade, era assim que se acendia fogo. Os arquitetos que tiveram essa ideia meio desastrada, agora vão ter que esquentar a cabeça para achar uma solução. Aí a pergunta que fica aí é, será que se apenas colocar arborização densa, né, nas duas vias, calçáveis para os pedestres e para o trânsito dos veículos, será que somente isso amenizaria? Ou será que vai ter que fazer uma reconfiguração da própria fachada desse edifício, né? Então, tudo isso são implicações do presente para as populações que ali estarão se deslocando no futuro. Tá? Para terminar, tem um estudo interessante aqui do professor Monteiro, aquele que eu comentei agora há pouco sobre o clima urbano, e fez um estudo sobre a cidade de Marabá em 1977, olha só, então já faz algumas décadas, contribuições ao estudo do clima em Marabá, uma abordagem de campo que dá subsídios ao planejamento urbano. Então ele apresenta aqui algumas pranchas, características topográficas, né, de argilitos, filitos, aquela ideia do que a Núria estava falando também da cota altimétrica abaixo de 82, né, que são áreas de possível alagamento aí na cidade de Marabá, e, enfim, tem outras análises climáticas que foram feitas aqui na década de 70. Então, assim, há estudos, sejam os mais recentes ou os mais clássicos, há vários desenvolvimentos já, desde daqueles de base genética ou aqueles mais do contexto generalista, que explicam legislações, estudos de caso, né? Cabe a nós, então, nos debruçarmos disso e fazer uma filtragem. Repito, tudo isso eu deixei disponível, então, para a professora Núria e o professor Nascimento, que vão disponibilizar integralmente para vocês. Se vocês precisarem, inclusive, disponibilizo essa apresentação, deixo o arquivo com a Núria, tá? Mas muito do que eu falei aqui, vocês vão encontrar nessa lista dos materiais. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada por trazer a importância da combinação entre a cidade e o clima. Muito obrigada por trazer a necessidade de novos projetos para ter cidades mais eficientes, né? Porque no caso esse que você comentou de Londres, precisa de uma estratégia bioclimática, certamente, né? Sim. E, para terminar, vou passar a palavra para o professor Nascimento. Tem perguntas no chat, Nascimento? Comentários, não há perguntas. Interessante esse prédio, né? Porque nós fazemos testes quando fazemos projetos, então ele saiu da prancheta, saiu da modelagem, ele passou por técnicos de gestão do espaço urbano da municipalidade que não perceberam o que a gente aprende em física no colégio. Né? A insolação, quando dá na superfície curva, vai ter problema. E a gente vê muitos, não curvos, né? Mas nós vemos muito esse problema. Me lembrou muito um caso de muitos anos atrás, de um embargo de um prédio que ia ser construído próximo a uma área tombada em Belém, porque, querendo ou não, o centro histórico foi projetado dentro de um clima, né, de um microclima, né, do bairro, daquela área, do conjunto arquitetônico. E se você modifica os volumes do entorno, você pode mudar a circulação de vento, pode mudar insolação, e isso pode fazer com que haja proliferação de fungos, né, aumenta a umidade, né, e pode levar à degradação. Eu lembro de um prédio que foi embargado porque ele projetava uma sombra sobre o cemitério da Soledade, em Belém. Ele projetaria, né, e as estátuas em eterna sombra, né, igual, muito parecido com o que acontece lá em Boa Viagem, né, os prédios fazem toda uma sombra para a areia, né, e a areia, né, não sei, teria que se estudar como é que é essa questão de fungos lá. Mas no caso de edificações históricas, elas acabam ficando mais propensas à degradação, né? Na hora que eu vi ali, eu pensei, nossa, eu não queria ser a pessoa que vai ter que ficar repintando a sua fachada o tempo inteiro, porque a tinta, né, vai ser degradada muito mais rápido, porque ela está recebendo uma incerteza muito intensa.
que quem construiu não projetou pensando nessa incidência solar. Deixa eu dar uma confirmada aqui no chat. As pessoas estão agradecendo, né, gostariam da disponibilização da apresentação, tanto a apresentação como os links que o professor forneceu serão enviados pelos e-mails cadastrados. Né? Deixa eu aproveitar a oportunidade e colocar aqui no chat o link para quem desejar solicitar certificado para atividade complementar, né? É só preencher aqui e tomar cuidado no preenchimento do e-mail, que vai ser para esse e-mail que vai ser enviado, né? Registrar, né, que nós contamos com a presença da professora Tamara, né, lá do curso de Engenharia Urbana da Federal de Ouro Preto, que foi nossa professora, né, a professora Andréia Barata, lá do Instituto de Engenharia do Araguaia, de Santana do Araguaia, do curso de Arquitetura e Urbanismo, também está aqui na sala, a professora Rafaela, né. Bem-vinda, então, agradeço a gentileza, a atenção. Aqui nos acompanhando, né, é o potencial dessa ferramenta, né, de poder reunir, né, a gente que está distante, né, geograficamente, mas consegue virtualmente estar próximo, isso é muito positivo. E agradecer também a disponibilidade do professor de trazer esse tema, né, interdisciplinar, que envolve, muito alinhado àquilo que se espera das competências do engenheiro hoje em dia, né, você correlacionar conhecimentos de diversas áreas para estudar problemáticas, né? No caso aqui são problemáticas urbanas, né? Conhecimentos da geografia, da física, da arquitetura, de ciências materiais, para pensar esse organismo complexo que é a cidade. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Nascimento, professora Núria, a satisfação estar com todas e todas aqui, camaradas que me acompanham, Bruno, Maurício, Tiago. Ia falar sobre isso, que estão também o Maurício, que foram nossos colegas, né? Bom, agora somos amigos, do Gustavo ainda colegas. Está o Maurício, está o Bruno, o Tiago Silva também estava por aí. Muito obrigada a todos. A cidade é o nosso palco de morada, da vivência do ser humano, e é um tema complexo, né? Conflitos e soluções aqui se estabelecem e nós precisamos pensar juntos no contexto coletivo para chegar num denominador que seja melhor para a maioria e não o que hoje vigora, que é um sistema regido para a minoria. Né? Se nós pensarmos a cidade de São Paulo, que 1% da população mais rica detém 49% de todas as propriedades, de todas as escrituras no município de São Paulo, é muito grosseiro, né, da segunda década do século XXI. Então, para que a cidade, para que o nosso cotidiano seja, então, implementado para todas e não para a minoria. Por isso, eu repito, sem vergonha de dizer, precisamos estudar cientificamente o socialismo. A partir disso, nós vamos dar um passo à frente para poder entender e, assim, agir para que todos e todas tenham um espaço de melhor convívio, de melhor lazer, habitação, alimentação, saúde e bem-estar nos centros urbanos de todo o planeta Terra. Muito bem, muito obrigada. Só lembrar que na próxima terça-feira, às 5 horas, teremos a palestra com Maurício Sánchez, Turismo e a Cidade, não me lembro o título que colocamos. Turismo e Clima. Turismo e Clima. Isso. E só isso, agradecer ao professor Nascimento, ao professor Gustavo e a todos os que nos acompanharam essa tarde e noite. Eu vou interromper agora, que eu vou finalizar a gravação.